Depois de aprendermos as principais classes de números em Python, vamos começar a aplicar operações matemáticas a esses números. Vamos começar nesta videoaula por aprender a somar, através do símbolo de mais, a subtrair, através do símbolo de subtração, a multiplicar, através do asterisco, e a divisão, através da barra oblíqua. Nesta videoaula, eu já criei duas variáveis, a e b, que têm um valor de 10 e 2, respectivamente. Fazendo uma variável resultado, então, se nós quisermos somar a mais b, fazemos a mais b, e para ver esta variável na nossa consola, temos que fazer print resultado. Correndo o nosso código, verificamos que 10 mais 2 é 12, então temos o número 12 também na nossa consola. Para efeitos desta videoaula, eu também vou querer avaliar o tipo da minha variável resultado. Então, vou utilizar a função type para avaliar resultado e para ver o valor de tipo na minha consola, faço print tipo. Correndo novamente o nosso código, temos então na primeira linha 12, que é o valor da soma de 10 mais 2, e verificamos que a variável resultado que é originada é do tipo int. Contudo, se eu corrigir b para um float ou a para um float, basta apenas a ou b ser um float, por exemplo, b é 2.5, eu vou verificar que agora a minha resposta é 12,5, mas eu tenho o float do tipo da minha variável resultado. Isto quer dizer que basta uma variável ser do tipo float que a minha resposta vai ser também do tipo float. Para fazer uma subtração, corrigindo aqui o valor de b inicialmente, vamos utilizar o sinal de menos, fazendo a menos b, 10 menos 2 vai ser 8. Tenho 8 e a resposta vai ser da classe inteira. Se eu passar um número para um float, então a minha resposta também vai ser um float. Para a multiplicação, podemos utilizar um asterisco. Vamos começar por fazer 10 vezes 2. Dois números inteiros a multiplicar dão como resposta um número inteiro também. Se utilizar um float, então a minha resposta também vai ser um float, apesar deste caso o meu número poder ser considerado inteiro. Contudo, Python vai interpretá-lo como sendo um float também. E na divisão, fazendo 10 a dividir por 2, utilizando uma barra oblíqua, apesar de nós termos dois números inteiros, seria de esperar que a nossa resposta fosse um número inteiro também. Mas não, é do tipo float. E esta é a principal exceção em relação às outras operações. As outras operações, se nós tivermos sempre números inteiros, temos a resposta também como um número inteiro, mas se nós tivermos números inteiros numa divisão, apesar de haver apenas números inteiros, temos um float como resposta. Vamos agora introduzir outras operações matemáticas em Python, nomeadamente a determinação de um quociente de uma divisão, através da aplicação de duas barras, a determinação do resto de uma divisão através da aplicação do símbolo de percentagem, ou também chamado de operador mod, e a utilização dos expoentes através de dois asteriscos em conjunto. Numa divisão existem 4 elementos: o numerador, o divisor, o quociente e o resto. O quociente vai ser o número inteiro que resulta da divisão do numerador pelo divisor. E o resto vai ser a diferença entre o numerador menos o quociente a multiplicar pelo divisor, ou seja, o que vai restar desta operação. Vamos ver alguns exemplos. Nesta videoaula temos a e b definidos com os valores de 10 e 2 respectivamente. Para determinar o quociente de a dividir por b, vou à linha 5 e utilizo duas barras oblíquas. Tendo a e b, nesta formatação, a barra barra b está a determinar o quociente da divisão de a por b. Correndo o nosso código, verificamos que o valor é de 5. Porquê? Porque 10 a dividir por 2 é igual a 5. E sendo o quociente um número inteiro, tenho como resposta um número inteiro também. Se eu quiser determinar agora o resto desta divisão, substituo barra barra pelo símbolo de percentagem, o operador mod, e vou ter como resposta 0. Porquê? Porque 10 menos 5 vezes 2 é igual a 0. Se eu atualizar o valor de a para 11, vou ter como resposta 1. Porquê? Porque 11 menos 2 vezes 5 vai dar 1. Posso ainda utilizar dois asteriscos em conjunto para dizer a exponenciação. Ou seja, se eu quiser fazer 11 elevado a 2, eu não consigo correr esta formatação em Python.
Então a forma correta vai ser utilizando dois asteriscos em conjunto. Corrigindo os valores numéricos para os valores das variáveis, a e b fica a, espaço, asterisco, asterisco b, a elevado a b. Correndo o nosso código, temos então como resposta 121, que é um número inteiro também. Se eu substituir b por 0.5, correndo novamente o nosso código, vou ter agora um float. Porquê? Porque a resposta tem casas decimais, então tenho o meu resultado como um float. Um aspecto importante da utilização de operadores matemáticos em Python é que as regras dos parênteses normais em matemática também são respeitados. Vamos a um exemplo. Eu posso criar uma nova variável c que tem o valor de 5. Então, se eu fizer a mais b mais c, eu estou à espera de ter como resposta 16.5 e é um float porque b também é um float. Mas imaginemos que eu quero fazer agora uma multiplicação primeiro. B e C a serem multiplicados e depois somar A. A multiplicação e a divisão têm precedência, são executadas primeiro em relação à soma e à subtração. Então o resultado vai ser 0.5 vezes 5 e só depois somado 11 valores. E cá temos a nossa resposta. Porque 0.5 vezes 5 é 2,5, 2,5 mais 11 vai dar, assim, 13,5. O que eu posso fazer para alterar a precedência das operações, tal como em matemática, é utilizar parênteses. E aqui posso utilizar parênteses curvos. Se eu quiser fazer A mais B primeiro, faço parênteses A mais B para executar primeiro esta operação. Ou seja, vou fazer A mais B 11 mais 0.5, 11.5, a multiplicar por 5. Correndo o nosso código, temos então 57.5 como resposta. Resumindo, os operadores matemáticos têm regras de precedência. Multiplicação e divisão têm precedência sobre a soma e a subtração, e se eu quiser quebrar esta precedência, dando preferência a um determinado conjunto de operações, posso colocar essas operações e essas parcelas dentro de parênteses. Enquanto as variáveis do tipo string têm vários métodos e saber esses métodos ajuda-me a melhorar-me enquanto programador, os números não têm assim tantos métodos que precisamos de saber. Esta razão está associada porque tipicamente os números vão ser utilizados em operações algébricas ou então podemos utilizá-los diretamente com funções mais complexas para fazer cálculos mais complexos. Contudo, até para o programador mais experiente, importa dizer que há dois métodos que são realmente importantes para floats. E esses métodos são asIntegerRatio e isInteger. AsIntegerRatio é um método que me permite determinar um numerador e um divisor. E se eu colocar esse numerador a dividir por esse divisor, vou ter a mesma resposta, o mesmo valor que o meu float. Vamos a um exemplo para perceber melhor este conceito. Na linha 6, eu vou apagar o resultado que aqui está e vou colocar b, vou chamar o método asInteger, b.asInteger, e o que eu estou a fazer em 6 é pedir dois números inteiros, um numerador e um denominador, que quando eu dividir o numerador pelo divisor, eu vou obter como resposta 0.5 também. Correndo o nosso código, vemos que eu tenho 1 e se fizer 1 a dividir por 2, eu tenho 0.5. Se eu atualizar, por exemplo, b para 0.25, vou ter como resposta 4, porque 1 a dividir por 4, a fração de 1 a dividir por 4, também tem o valor de 0.25. Outro método bastante importante é o isInteger. E o isInteger é uma questão. Estou a perguntar se aquele número float pode ou não pode ser convertido para um número inteiro. E em que situações um número float pode ser convertido para um número inteiro? O número float pode ser convertido para um número inteiro quando, por exemplo, casas decimais à direita são todas 0. Porquê? Porque se eu tiver um número b que seja 1.0, eu posso dizer que isto é 1. Mas se eu tiver um número que é 1.2, eu não consigo converter 1.2 para um número inteiro 1 ou 2. Então, vamos reutilizar aqui o valor de b igual a 1.2 e perguntar se é um número inteiro. E a nossa resposta vai ser falsa. Porquê? Porque 1.2 tem casas decimais, eu não consigo converter para um número inteiro apenas. Mas se eu tiver, por exemplo, 1.0, correndo o nosso código, vemos que agora eu conseguiria converter este número float 1.0 para um número inteiro se eu quisesse.
Vimos então que podemos utilizar informação numérica em Python e começamos a inicializar um conjunto de operações matemáticas bastante simples. Contudo, nos vários exemplos que trabalhamos no dia a dia, a formulação matemática é mais complexa. Ou seja, vamos ter de utilizar funções já existentes em Python para trabalhar esta informação mais complexa. Na próxima videoaula vamos aprender que tipo de funções são estas que já existem em Python e como as podemos utilizar. Até já!